transbordante. Uma fonte transbordante. E eu quero pegar por base o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 4 ao verso 15, que diz assim: E era necessário passar por Samaria. Chegou uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Ou seja, os judeus começam a contar a partir do nascer do sol, então para nós seria perto do meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Então está aqui esse texto, e baseado nesse texto eu quero ministrar uma palavra ao teu espírito, algo que Deus ministrou ao meu espírito. É forte, é tenso, mas tenha um pouquinho aí de compaixão da minha vida e tente compreender. O tema da ministração de hoje é uma fonte transbordante. Nós vemos que Jesus Cristo é a água viva, Ele é o pão da vida. E na qualidade de cristãos, filhos de Deus, seguidores de Cristo, nós somos esta fonte. É a partir de nós que Ele jorra. Nos dias em que Ele estava no seu ministério aqui na terra, Ele pessoalmente ministrava, pregava, anunciava o reino, Ele transbordava e Ele enchia as pessoas. Cumprido o seu ministério, então Ele estabeleceu a sua igreja e disse à igreja: Ide por todo mundo, fazei discípulos, anunciai o Evangelho. Então é minha responsabilidade na condição de cristão, na condição de filho de Deus, na condição de servo de Jesus Cristo, ser uma fonte que transborde. Mas você sabe a diferença entre uma fonte, uma cisterna, um poço e uma latrina, por exemplo? Uma fonte é onde a água brota, é onde ela é a nascente da água. É uma fonte que formam rios, que formam lagos e corre. E nós vemos que existem outras formas de fonte. Quando se cava um poço em profundidades até atingir o lençol d'água, você vai deparar com um lençol d'água e ele vai ter uma fonte de água, vai ter água que jorra daquele poço. Esse é um poço. Eu já cavei um poço na minha vida, 18 metros de profundidade. É terrível para quem não tem experiência. Chega uma parte onde você passa uma parte onde é a pissarra. Não é pedra, mas é uma terra dura. É quase que uma pedra, mas não é dura como uma pedra, mas não é mole como a terra. É dura. E você chega a um lugar onde começa a ter gás e ele é asfixiante.
E quando você passa pela pissarra, passa pela essa parte do gás, você vai encontrar os lençóis de água. É horrível a sensação, mesmo porque foi o primeiro poço que eu cavei, 18 metros de profundidade. Se olhava para cima, ele era todo cheio de curva, barriga. O medo daquele negócio de desbarrancar em cima de mim, foi muita terra para eu sair lá em cima, não vai dar se isso acontecer. E quando você vai se aproximando perto desse lençol d'água, ele começa a dar estalos, a terra estala, como que uma árvore quando está caindo, é desesperador. Eu abandonei, né? Começou a brotar alguma água já, e aqueles estalos terríveis, eu amedrontada, esse negócio vai desbarrancar em cima de mim. Então eu vazei, já era finalzinho do dia, falei, amanhã se não tiver desbarrancado eu continuo. Mas no outro dia já tinha 1 metro e pouco de água, foi muita água para eu tirar, deixa do jeito que tá. Ou seja, mas então cavei até atingir próximo a um lençol d'água. Faltava mais 1 metro, mas era muito assustador, eu desisti. A primeira experiência foi desastrosa, mas pudemos ali usufruir por um bom tempo daquela água, porque tinha uma fonte d'água. Existe a cisterna. A cisterna são cavadas na rocha, principalmente. Ela segura a água da chuva. É como uma caixa d'água. Uma cisterna, uma caixa d'água. Ela não tem água que jorra, é uma fonte dela. Então ela é a água da chuva que empoça. É isso. Agora, quando se fala de latrina, aí já é outra coisa, né? É o mesmo que uma fossa. Já cavei uma fossa também. Então nós vamos ver que hoje Jesus Cristo, Ele é a fonte que jorra a partir de mim, que jorra a partir de você. Nós estamos vivendo nos últimos dias uma crise hídrica, né? Falta água nas torneiras, falta água nos leitos de rio, falta água para gerar energia elétrica, então está uma falta de água muito grande. É nessa hora que nós percebemos a falta da água, a importância da água. Então, quando você vai na torneira e abre a torneira e não tem água, a tua decepção é muito grande, é muito triste. E o que acontece é que, simbolicamente, você, o cristão que se preze, ele é uma fonte. É através dele que Jesus Cristo é derramado na vida das pessoas. Então, é como que uma torneira, é como que um poço. Se eu for até um poço atrás de água e chegar lá e não tem, eu vou ficar decepcionado. Mas a minha decepção é porque o poço não tem água. A minha decepção é porque na torneira não tem água. Então, quando atentamos para isso, nós vemos que existem pessoas que estão frustradas e a frustração dela é com a torneira. É com o poço que deveria ter água, com a torneira que deveria ter água e não tem. E às vezes parece que é, mas não é. Então o grande problema, o grande perigo nosso, porque a torneira ela também ela simboliza eu, você, o poço simboliza eu e você, na condição daquele que a partir de nós Jesus Cristo deva jorrar. Veja bem o que diz o verso 14, diz assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, ou na verdade, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida. Então, ao mesmo tempo que eu me sacio de Cristo, uma vez que Ele passa a fazer parte da minha vida, eu me torno uma fonte. E a partir dessa fonte, outras pessoas vão beber do Cristo que há em mim. Mas só que eu não posso ser uma torneira que quando você abre não tem água. Eu não posso ser o poço que quando você vai atrás de água e não tem. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então o que eu percebo é que muitas vezes existe pessoas, cristãos sedentos. Mas como que ele pode estar sedento se ele é uma fonte? É claro que eu preciso ter fome e sede de Jesus, mas eu tenho que ter
em mim essa água viva para saciar a sede de outros. É claro que essa fonte aqui, ela pode transbordar cada vez mais. Então o meu desejo é que eu tenha mais de Cristo para que outras pessoas também possam beber da fonte que há em mim. Isso é uma sede legítima. Agora tem gente morrendo de sede, sendo cristão. Um cristão morrendo de sede, um cristão que está sedento, está ressecado, não tem vida, porque nós vemos que a água, ela é essencial para a vida. Então, sem água não existe vida. E Jesus Cristo, ele é água viva e nós somos a fonte. Então, quando eu olho nesse aspecto aqui, quando eu vejo nos dias atuais, falando-se muito aí numa crise hídrica, falta d'água, e as pessoas vão na torneira, não tem água, e é o que acontece, as pessoas vão na igreja, mas só que não se esqueça, a igreja não é a água, a igreja, que somos nós, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles deveriam ser como que a torneira, que quando se abre, sai água, Jesus Cristo. A igreja é o poço, que quando alguém vai sedento até o poço, ele encontra água. Mas o que eu vejo é que muitas vezes, aquele que deveria ser uma fonte, ele está seco. E por estar seco, ele tem sido a decepção de muitas pessoas. Ele tem sido a causa da frustração de muita gente. Por que alguém pode estar à beira do poço e estar sedento? Como que alguém pode estar do teu lado e estar sedento? Como que alguém pode estar do teu lado e abrir essa torneira e não ter água? Pelo contrário, muitas vezes nós nos tornamos uma cisterna rota. Jeremias vai falar disso, né? A mim me deixaram, o Senhor falando através de Jeremias, o meu povo cometeu 2 pecados graves. A mim me deixaram. Né? O primeiro deles, deixaram ao Senhor e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Ou seja, primeiro porque era cisterna, não era fonte. Então, Israel chegou ao ponto de se tornar uma cisterna. Ele não era mais a fonte que jorrava o Cristo para a vida das pessoas. E quando se fala em evangelho, o evangelho não fala só de salvação. Porque se fosse assim, você ouvia uma vez só, entregava a tua vida a Cristo, era salvo e pronto. Mas o evangelho, ele vai muito mais além de salvação. O evangelho nos prepara para uma vida de transbordar. O evangelho, ele é o evangelho que nos transforma todo dia, que nos santifica todo dia. Então é engano nosso achar que o evangelho é só para salvação. Então eu preciso carregar comigo a pessoa bendita do Espírito Santo, que é através dele em mim e vai fazer com que o Cristo transborde na vida de outras pessoas. Então, nós temos um grande desafio, é que a cada dia nos tornemos uma fonte transbordante. Que a cada dia nós sejamos uma fonte que sacia a sede daqueles que estão perto. E ao mesmo tempo, aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos em Cristo, também são uma fonte para mim. São uma fonte para nós. E eu tenho que ser uma fonte para eles, porque nós nos alimentamos, nós bebemos da mesma água que é Cristo. Então nós vemos que existe grau de maturidade, níveis de fé. Então tem gente que tem uma maturidade maior, então ele pode derramar na minha vida. Tem gente que tem uma maturidade menor, é um recém-nascido, é um recém-chegado, então eu posso derramar na vida dele. Então nós somos fontes. Então é isso que nós precisamos entender. Eu tô me segurando aqui para não falar, porque é chocante o que eu tenho para dizer. Porque muitos de nós deixamos de ser um poço e nos tornamos uma latrina. E por causa disso,
Alguém chega em busca de água e não tem água. Você sabe o que é uma latrina? Um mictório. Os mais antigos que viveu na roça aí. Parece um poço, mas não é poço. O poço é mais profundo. O poço vai até a nascente de águas, a lençóis freáticos, até alcançar uma fonte de água. Latrina, fossa, é raso, é superficial, não tem água. E o que sai dela, o que tem nela, não produz vida. Só mau cheiro, podridão. Cada um de nós devemos nos tornar uma fonte de água. Eu vou ler de novo. Porque se eu já bebi da água que é Cristo, eu tenho a obrigação de me tornar uma fonte. É o que diz o verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Já começa dizendo, eu era sedento, eu estava morrendo, ressequido, mas então eu bebi da água que é Cristo. E esta água me saciou. Mas aí ele continua. Na verdade, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É isso que nós precisamos entender, nos aperceber, que a partir de nós precisamos transbordar vida, porque Jesus Cristo é a água viva. E durante o seu ministério, e quando ele falava com a samaritana, ele falou, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Aí ela pensou assim, me dê desta água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui. É o verso 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Só que ela estava falando da sede física, humana, carnal. Jesus Cristo estava falando da sede do Espírito. Então nós estávamos sedentos, mas o meu espírito estava sedento, precisando do Cristo vivo. E eu encontrei. E uma vez que eu encontrei, agora esse Cristo passa a habitar em mim. E ao abrir da minha boca, a partir da minha ação, de uma atitude, ele jorra, ele transborda na vida de outras pessoas, produzindo vida, saciando a sede. É isso. Mas o que nós vemos muitas vezes são pessoas que não chegou a esse ponto, não chegou a este grau de ser uma fonte que transborde, mas é obrigação minha e é obrigação tua. Vou ler de novo, o verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ou seja, nunca mais viverá morrendo, nunca mais será um sedento. Deveras, ou seja, na verdade, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É isso. Então a mulher disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem preciso vir aqui tirar. Você percebeu que a mulher, Jesus estava falando uma coisa e a mulher estava falando de outra. Jesus Cristo estava falando no reino espiritual. Jesus Cristo estava falando na dimensão do Espírito. Estava falando do Espírito do homem, do Espírito de Deus no homem. E ela estava falando de água. Ela estava preocupada ainda que ela tinha que ir lá buscar água. Ela estava preocupada que de repente ela não morasse tão perto. Ela estava preocupada que o sol é quente. Ela estava preocupada que ela não tinha água encanada. Então ela queria que Jesus Cristo facilitasse a vida dela, de maneira que ela não precisasse mais ir buscar água, que ela não mais sentisse sede, não precisasse mais buscar água. E é o que tem acontecido com nós. Ao invés do Cristo, do qual nós alimentamos e bebemos, ao invés dele ser em nós uma fonte, ao invés de nós sermos uma fonte que transborde o Cristo, nós estamos querendo simplesmente os favores. Que Jesus Cristo deu um jeito aqui, um jeito lá, faça um milagre aqui, opera uma bênção lá, enquanto que nós deveríamos ser uma fonte.
Ao invés de corrermos atrás de bênção, nós deveríamos ser uma fonte de bênção para a vida de outros e discipulá-los a ponto de eles também se tornarem uma fonte de bênção, uma fonte de água viva. É isso. Então, veja bem, qual tem sido a nossa mentalidade e qual tem sido o propósito de Deus. Qual que é o nosso pensamento e qual que é o pensamento de Deus. É por isso que Deus vai falar através de Jeremias, se eu não me engano, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. O que é que Deus pensa? O que é que Deus projetou para fazer através da sua igreja? E o que é que a igreja tornou-se? O que é que os cristãos se tornaram? E o que é que Jesus Cristo quer que eles sejam? Então nós nos tornamos pedintes, mendigos. Estamos ali o tempo todo pedindo a Jesus Cristo, pedindo. E ao invés de nos tornar uma fonte que transborde na vida de outros, uma fonte de bênção para outros. Não é suave a palavra para hoje, mas é o que Deus pôs no meu espírito. Segunda-feira passada eu não fiz live. Estava muito tenso. Eu precisava dosar um pouco melhor. Eu não tinha condições de ministrar. Então hoje, um pouquinho mais suave. Estamos falando aqui de uma verdade que muitas vezes nós desprezamos e ignoramos. E fomos ensinados a nos tornar pedintes, mendigos espirituais. É claro que eu sou dependente de Jesus Cristo, mas eu não sou nenhum aleijado para ser carregado por Ele. Eu sou dependente no sentido de que sem Ele em mim não há vida. Mas uma vez que Ele está em mim, eu me torne uma fonte de bênção, de água viva para outras pessoas. É isso. Então nós vemos que uma palavra como essa não atrai muita gente. Porque o povo está acostumado e eles querem alguém que ore pelos seus problemas e ore para que resolva os seus problemas. Eles estão presos num monte de coisa e estão esquecendo de olhar para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Tem um hino da harpa que diz, né? Olhai para o Cordeiro de Deus. Né? Olhai para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, em Deus. E uma vez olhando para Deus, nós nos apaixonaremos por quem Ele é. Eu não canso de falar isso. Porque eu não posso me apaixonar por aquilo que Ele pode fazer. Eu preciso me apaixonar por quem Ele é. Pela pessoa que Ele é. Pela excelência do seu caráter. Pelos seus atributos majestosos, pela sua grandeza, pela sua fidelidade, bondade, lealdade, misericórdia, graça. Então são atributos apaixonantes quando nós olhamos para eles. Mas se eu começar a olhar somente para o que ele faz, eu me torno um miserável. E eu começo a buscar somente essas coisas. E o que vai acontecer? Decepções. Então tem muita gente, mas muita gente decepcionada. Decepcionada. Primeiro, porque era para ele ser uma fonte e ele não é, ele é um pedinte. Era para ele ser uma fonte que transborde na vida de outros, mas ele se tornou apenas um pedinte. Um mendigo espiritual. Aí o que acontece? Ele não chega a ser aquilo que Deus projetou para que ele fosse. Então ele se torna uma pessoa frustrada, decepcionada e abandona. Vira as costas. E é nessa hora que as pessoas que estavam olhando para ele, esperando sair água dessa torneira, esperando encontrar água nesse poço, e não tem, se tornou uma latrina, se tornou uma vergonha, se tornou um opróbrio, se tornou... não vou nem falar. Então daí muitas pessoas estão murmurando contra Deus. E a culpa pode ser minha e sua.
Porque ao invés de transbordarmos o Cristo vivo, a água viva, ser essa fonte que transborde Cristo na vida de outros, somos apenas uma latrina. Tudo que não presta para ali. Toda a podridão está ali. Não tem vida, não tem água que sacia o sedento. Então muitos blasfemam a Deus. E a culpa pode ser minha e sua. Jesus Cristo vai falar e dizer o seguinte: ou é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. É melhor que lhe amarre uma pedra ao pescoço e se lance ao mar, do que trazer escândalo a um desses meus pequeninos. Então tem gente que está escandalizada, horrorizada e blasfemando contra Deus, não conhecendo a Deus, porque quem deveria apresentar a Deus a eles somos nós. E não estamos fazendo. Não como deveríamos fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo.